Olá, bom dia a todos, espero que se encontrem bem. Estamos aqui mais um dia para estudar convosco o livro que temos vindo a estudar das Sagradas Escrituras, o livro de Daniel. Começámos a estudar o capítulo 4 do livro de Daniel e no capítulo 4 nós já verificámos num vídeo anterior que o capítulo é introduzido por Daniel, mas não foi escrito por ele. O próprio Nabucodonosor escreve esta parte em carta, provavelmente deste livro, em que ele dá uma grande exaltação ao verdadeiro Deus do Altíssimo, ao Deus de Daniel. E, entretanto, Deus dá-lhe novamente um sonho. De fato, Deus sabia que os habitantes da Babilónia costumavam ter ver um significado em todos os sonhos. Por esta razão, Deus então empregou mais uma vez o sonho como um instrumento para expor os intuitos que ele tinha para estes habitantes da Babilónia. E assim como ocorreu no capítulo 2, foram chamados todos os sábios do reino, como os magos, encantadores, os caldeus, os feiticeiros, para dar ao rei então a interpretação do sonho. No capítulo 2 é Daniel que declara que, de fato, não haveria ninguém que poderia dar a interpretação do sonho, a não ser o Deus do Altíssimo, e mais uma vez é provada a incapacidade destes sábios para interpretarem o sonho, e então é chamado Daniel. Só que desta vez o rei recorda-se daquilo que tinha sonhado. E ele diz então a Daniel que tinha sonhado com uma grande árvore que ficava no meio da terra e que a sua altura chegava até ao céu. Todos os seres viventes se mantinham nela, em sua folhagem, e as aves faziam morada, e debaixo dela os animais do campo achavam sombra. Entretanto, um santo que desceu do céu cortou a árvore, deixando apenas a raiz e parte do tronco amarrada em cadeias, permanecendo nesta situação por 7 tempos. Deus então predisse no sonho que Nabucodonosor seria cortado do seu reino e passaria a viver como um animal durante 7 tempos. O que significariam esses 7 tempos? Nós sabemos que na Bíblia cada tempo tem o significado de um ano. No próximo vídeo nós vamos então estudar o que significam os tempos, o que significa então, qual é a relação do dia com um ano que nas Sagradas Escrituras normalmente aparece quando se trata de profecia. Mas entretanto vamos ler então na nossa Bíblia este sonho que o rei Nabucodonosor teve. E vamos então ao livro de Daniel. E começando no capítulo 5, depois do rei então engrandecer o Deus do Altíssimo e das suas maravilhas, ele diz assim: tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilónia, para que fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magnos, eu sei que há em ti espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando, vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A folhagem era formosa, o fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seus viventes se mantinham dela. E no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas,
espalhai o seu fruto, e afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com candeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reis, dos homens, sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. E foi isto que o rei Nabucodonosor diz que viu em sonhos. E pede então a Beltesazar, ou seja, Daniel, que lhe dê a interpretação daquilo que ele tinha sonhado. E Beltesazar vai então dar a interpretação deste sonho, e nós iremos ver no vídeo da manhã qual é que era então o tempo em que Nabucodonosor ia virar um animal. É verdade, ele ia se transformar de alguma forma por uma doença que não se sabia muito bem explicar, mas ele ia se transformar num animal irracional e ia pastar a erva do campo. É isso que vamos ver no próximo vídeo. Entretanto, fiquem bem, tenham todos um bom dia na companhia de Jesus.